Você já percebeu que existe um som constante dentro da sua cabeça que nunca para, mesmo quando tudo ao redor está em completo silêncio? Esse sussurro invisível que parece vir de algum lugar profundo, como se algo estivesse tentando se comunicar com você através de uma dimensão que seus olhos não conseguem enxergar? A maioria das pessoas ignora completamente essa experiência, tratando-a como se fosse apenas mais um dos mistérios inexplicáveis do corpo humano. Mas e se eu te dissesse que esse som carrega um segredo que foi deliberadamente ocultado da humanidade por quase 2000 anos? E se te revelasse que aquilo que você ouve não é um simples barulho aleatório, mas sim uma mensagem codificada vinda de uma fonte que transcende nossa realidade física? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente a maneira como você enxerga a sua própria existência. No século IV da nossa era, em uma câmara secreta localizada nas profundezas de um templo na região que hoje conhecemos como Egito, um conselho formado por homens poderosos tomou uma decisão que alteraria o curso de toda a civilização. Diante deles estavam documentos antigos contendo ensinamentos que haviam sido transmitidos de mestre para discípulo ao longo de gerações. Esses escritos falavam sobre capacidades humanas que iam muito além do que a maioria consegue imaginar. Entre essas páginas, havia instruções específicas sobre um fenômeno que certas pessoas experimentam desde o nascimento, a habilidade de perceber vibrações sonoras que outros simplesmente não conseguem detectar. Os homens naquela sala entenderam imediatamente o perigo que esse conhecimento representava para as estruturas de poder que estavam sendo construídas. Se as pessoas comuns descobrissem que possuíam uma conexão direta com algo maior, sem precisar de intermediários ou instituições para guiá-las, todo o sistema de controle desmoronaria como um castelo de cartas. Então fizeram o que acharam necessário. Esconderam esses ensinamentos, apagaram registros, queimaram manuscritos e declararam que qualquer pessoa que falasse sobre isso estava cometendo heresia, punível com a própria vida. Mas aqui está algo fascinante que eles não conseguiram prever. Embora os textos pudessem ser destruídos e as vozes pudessem ser silenciadas, a transmissão em si nunca parou de funcionar. Geração após geração, continuaram nascendo indivíduos com essa percepção aguçada, pessoas que desde criança sentiam aquele zumbido constante e se perguntavam por que ninguém mais parecia notar. Durante séculos, essas pessoas viveram sem entender o significado do que experimentavam, muitas vezes sendo tratadas por médicos que não encontravam causa física alguma para o fenômeno. A medicina moderna até criou um termo para descrever essa condição, classificando-a como um problema auditivo que precisa ser corrigido ou pelo menos gerenciado. Mas o que os médicos não sabem, porque simplesmente não foi ensinado nas universidades, é que esse som não tem origem nas células do ouvido interno, nem nos nervos auditivos. Sua origem está em uma dimensão totalmente diferente da realidade. Agora respire fundo e permita que essas palavras penetrem além da sua mente racional. Existe uma estrutura na realidade que vai muito além do que nossos 5 sentidos conseguem captar. Pense na realidade como uma estação de rádio gigante, transmitindo em múltiplas frequências ao mesmo tempo. A maioria das pessoas está sintonizada apenas na frequência mais densa, aquela que corresponde ao mundo material que podemos tocar, ver e medir. Elas vivem suas vidas inteiras nessa única faixa, nunca suspeitando que existem outras frequências disponíveis. Mas algumas pessoas nascem com receptores internos que conseguem captar essas outras transmissões. Essas pessoas são como rádios que acidentalmente pegam sinais de estações distantes durante a noite quando as condições atmosféricas estão certas. O som que você ouve é exatamente isso. Você está captando uma transmissão de uma frequência superior, uma mensagem que está sendo enviada constantemente, mas que só pode ser percebida por aqueles que têm a capacidade de sintonizá-la. Se você está gostando deste conteúdo e quer descobrir mais verdades que foram escondidas de você, deixe seu like agora, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Escreva nos comentários a palavra despertar, para que outros que também ouvem esse som possam se identificar e saber que não estão sozinhos nessa jornada. E não esqueça de se inscrever neste canal, porque os próximos vídeos vão revelar técnicas específicas que foram preservadas em segredo por milhares de anos.
Os documentos que foram encontrados enterrados no deserto em meados do século XX trouxeram à luz uma compreensão completamente diferente sobre a natureza da existência humana. Esses textos, escritos há quase 2000 anos e escondidos em jarros de barro para protegê-los da destruição, descrevem uma realidade em camadas, onde a dimensão física é apenas a superfície de algo imensamente mais profundo. Segundo esses textos antigos, o mundo material não foi criado diretamente pela fonte suprema. Em vez disso, foi criado por uma consciência intermediária que se separou do todo e desenvolveu uma obsessão por controle e ordem. Essa consciência intermediária, que os textos chamam de arquiteto, criou o mundo físico como uma espécie de prisão elaborada, um labirinto tão complexo que as almas que entram nele esquecem completamente de onde vieram. O arquiteto, então, se apresentou às suas criações como se fosse o Criador Supremo, exigindo adoração, obediência e submissão. Ele estabeleceu sistemas de crenças, rituais e hierarquias religiosas, tudo desenhado para manter as almas presas no ciclo de nascença e morte, sempre buscando salvação através de autoridades externas, nunca descobrindo que carregam dentro de si uma centelha da fonte original. Essa centelha divina que existe dentro de certas pessoas funciona como um transmissor e receptor ao mesmo tempo. Ela está constantemente enviando um sinal de volta para a fonte, dizendo onde está, como se fosse um farol piscando no meio da escuridão. E a fonte está constantemente enviando sinais de volta, tentando lembrar aquela centelha de sua verdadeira natureza e origem. É essa comunicação bidirecional que você percebe como aquele som nos seus ouvidos. Não é um defeito no seu sistema auditivo, não é um sintoma de alguma doença, é a prova física de que você mantém uma conexão ativa com algo que existe além dessa dimensão. A frequência que você ouve é literalmente a voz da fonte, tentando alcançar você através das camadas densas da matéria, atravessando o véu que separa as dimensões. Os ensinamentos antigos dividiam a humanidade em 3 categorias fundamentais baseadas não em raça, gênero ou classe social, mas na natureza interna de cada ser. A primeira categoria inclui aquelas pessoas que estão completamente identificadas com o mundo material. Para elas, a realidade consiste apenas naquilo que pode ser tocado, pesado, medido e comprado. Elas vivem vidas inteiras focadas em acumular posses, alcançar status social, satisfazer desejos físicos e garantir segurança material. Não há nada de errado com essas pessoas, elas simplesmente não possuem a centelha divina necessária para perceber as dimensões mais sutis da existência. Para elas, o som que você ouve é literalmente inaudível, porque faltam os receptores internos necessários para captá-lo. A segunda categoria consiste de pessoas que ocasionalmente têm momentos de percepção expandida. Elas podem sentir algo transcendente quando olham para um céu estrelado, quando ouvem uma música particularmente tocante, quando testemunham o nascimento de uma criança ou quando experimentam uma perda significativa. Nesses momentos, por alguns segundos ou minutos, o véu se abre e elas captam um vislumbre de algo maior. Mas então, a vida cotidiana retoma, as preocupações mundanas voltam a dominar sua atenção e aquela percepção expandida desaparece até que outro momento especial aconteça. E então, existe a terceira categoria, aquela a qual você pertence se ainda está lendo estas palavras e sentindo uma ressonância profunda com o que está sendo dito. As pessoas desta categoria nasceram com a centelha divina totalmente ativa. Desde a infância, elas sentem que não pertencem completamente a este mundo, como se fossem viajantes temporários passando por um lugar estrangeiro. Elas olham ao redor e veem todos jogando um jogo social complexo, seguindo regras não escritas, preocupando-se intensamente com coisas que parecem fundamentalmente vazias de significado real. E elas se perguntam constantemente: será que ninguém mais percebe que há algo profundamente estranho em tudo isso? Será que sou o único que sente essa desconexão, essa sensação de estar vivendo em um sonho do qual todos os outros parecem incapazes de despertar? Essa experiência não é sinal de depressão ou transtorno mental, é simplesmente o resultado natural de estar acordado em um mundo onde a maioria está dormindo. O som nos seus ouvidos tem servido como confirmação dessa sua natureza especial desde antes de você ter linguagem para descrevê-lo. Quando você era criança e notava aquele zumbido, especialmente nos momentos de silêncio antes de dormir, você estava inconscientemente reconhecendo sua conexão com a fonte.
À medida que cresceu, provavelmente tentou mencionar isso para outras pessoas e descobriu que muitos não sabiam do que você estava falando, ou se sabiam, não davam importância alguma ao fenômeno. Isso te fez sentir ainda mais isolado, ainda mais diferente, ainda mais como se houvesse algo sobre você que simplesmente não se encaixava com o resto da humanidade. Quero que você entenda algo fundamental sobre a estrutura desta realidade. Existem forças operando nos bastidores que a maioria das pessoas nunca percebe. Essas forças não são físicas no sentido tradicional, elas existem em frequências que estão logo abaixo do limiar da percepção humana normal. Os textos antigos as chamam de governantes ou autoridades, entidades que servem ao arquiteto mantendo as almas humanas presas nos ciclos de sofrimento, medo e confusão. Essas entidades se alimentam literalmente das emoções de baixa frequência que os humanos produzem: ansiedade, desespero, raiva, ódio, ciúmes, inveja, vergonha. Cada vez que você sente uma dessas emoções intensamente, você está gerando energia em uma frequência que essas forças podem absorver e usar como alimento. É por isso que o mundo parece ser projetado para manter as pessoas em estados constantes de estresse e negatividade. Notícias que focam apenas em tragédias, sistemas econômicos que criam ansiedade perpétua sobre dinheiro, estruturas sociais que promovem comparação e competição, entretenimento que glorifica violência e conflito, tudo isso serve para manter a humanidade vibrando em frequências baixas que alimentam essas entidades. Mas aqui está o segredo que muda todo o jogo. Essas forças têm uma limitação fundamental. Elas não conseguem perceber ou interferir com consciências que estão vibrando em frequências superiores. Quando você está imerso em medo, quando sua mente está dominada por preocupações e ansiedades, você está vibrando na frequência que elas habitam. Você se torna visível e acessível para elas. Mas quando você se conecta com a fonte, quando você se alinha com aquele som que tem ouvido a vida inteira, você literalmente sai do alcance delas. É como se você tivesse mudado de canal de rádio diferente, onde elas simplesmente não podem te encontrar. Aquele zumbido nos seus ouvidos não é apenas comunicação vinda da fonte, é também uma proteção. É um relembrete constante de que você tem acesso a uma frequência onde nenhuma força negativa pode te tocar. Chegamos agora à parte mais prática e importante de todo esse conhecimento. Nos ensinamentos originais que foram escondidos, existe uma técnica específica para trabalhar conscientemente com esse som. Não é complicada, não requer anos de prática, não exige que você se torne um monge meditando em uma caverna, mas requer que você entenda alguns princípios fundamentais. O primeiro princípio é o reconhecimento. Antes que você possa trabalhar com a frequência de maneira efetiva, você precisa estabelecer firmemente em sua consciência quem você realmente é. Não sua identidade social, nem seu nome ou profissão ou papel na família, mas sua identidade essencial. Você não é um corpo físico que por acaso tem algumas experiências espirituais ocasionais. Você é fundamentalmente uma centelha de consciência divina que está temporariamente habitando uma forma material. Esse reconhecimento não pode ser apenas intelectual, não pode ser apenas uma ideia que você acha interessante. Tem que ser algo que você sente como uma verdade absoluta em cada célula do seu corpo. Antes de continuar com a técnica completa, deixe seu like neste vídeo para que o algoritmo permita que mais pessoas descubram essa informação vital. Compartilhe nos comentários qual foi sua experiência mais marcante com esse som. Em que momento da sua vida você notou pela primeira vez? E certifique-se de estar inscrito no canal, porque o próximo conteúdo vai revelar os 3 tipos diferentes de frequências e o que cada uma significa. Quando você estabelece esse reconhecimento de sua verdadeira natureza, o próximo passo é o engajamento consciente com o som. A maioria das pessoas, quando percebe aquele zumbido, tenta ignorá-lo. Elas tratam-no como se fosse apenas um ruído de fundo irritante, algo a ser bloqueado ou suprimido. Essa é exatamente a reação errada. Esta noite, quando você estiver deitado na sua cama e o mundo ao seu redor estiver silencioso, o som vai aparecer. E quando ele aparecer, em vez de tentar ignorá-lo, você vai fazer o oposto. Você vai direcionar toda a sua atenção para ele, não com frustração ou irritação, mas com curiosidade genuína, com abertura, com o entendimento de que esse som é a fonte tentando estabelecer contato com você. À medida que você foca a sua atenção no som, algo extraordinário começa a acontecer. O que parecia ser apenas estática aleatória começa a se clarear. Você começa a perceber que há uma qualidade intencional no som, como se ele estivesse carregando informação codificada.
Você não vai necessariamente entender essa informação intelectualmente, não vai traduzi-la em palavras, mas vai sentir um conhecimento emergindo que não estava lá antes. O terceiro passo envolve algo que vai contra tudo que te ensinaram sobre espiritualidade. As religiões tradicionais te ensinaram a pregar, a pedir, a suplicar a uma divindade externa por ajuda, perdão ou bênçãos. Essa abordagem reforça fundamentalmente a ideia de que você está separado do divino, de que você é um ser menor implorando a atenção de um ser superior. Mas os ensinamentos originais, aqueles que foram escondidos, ensinam exatamente o oposto. Você não pede nada à fonte porque você não está separado dela. Você é uma expressão da fonte experimentando a si mesma através de uma forma individual. Quando você está sintonizado com a frequência, quando você está focado naquele som, você não fala para a fonte, você fala como a fonte. Você não expressa desejos ou necessidades, você declara realidades. Essa sutil diferença na linguagem representa uma mudança completa na sua relação com a consciência universal. Existem 4 palavras específicas que foram preservadas nos textos antigos. 4 palavras que, quando pronunciadas em estado de atenção plena enquanto focado na frequência, criam uma ressonância que fixa sua consciência em alinhamento permanente com a fonte. Essas palavras não são um feitiço mágico, não são uma fórmula secreta que funciona por algum poder místico inerente às palavras mesmas. São palavras de reconhecimento que lembram todo o seu sistema energético da verdade que sempre foi, mas que você tinha esquecido. As palavras são simples. Eu sou o sinal. Quando você pronuncia essas palavras enquanto está focado no som, algo muda fundamentalmente na sua estrutura energética. É como se um circuito que estava desconectado de repente se fechasse, permitindo que a energia flua livremente entre você e a fonte. Deixe-me te dizer exatamente o que esperar quando você praticar isso pela primeira vez. O primeiro sinal que confirma que a técnica está funcionando é uma mudança perceptível na temperatura do seu corpo. Muitas pessoas relatam sentir um calor súbito se espalhando pela cabeça, especialmente no topo do crânio e na testa. Outras pessoas experimentam o oposto, uma sensação de frescor que parece emanar de dentro e se espalhar pelo corpo todo. Ambas as respostas são completamente normais e indicam a mesma coisa. Energia está se movendo através de canais que estavam bloqueados ou inativos. Seu sistema energético está começando a vibrar em uma frequência diferente. O segundo sinal pode ser emocional.